killed those 3 Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There is no punchline. Considerei o caso e entendi que, se uma coisa pode existir na opinião sem existir na realidade, e existir na realidade sem existir na opinião, a conclusão é que, das duas existências paralelas, a única necessária é da opinião, não da realidade, que é apenas conveniente. My life is nothing but a comedy. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Meu Place. Eu acredito que vocês já puderam deduzir, a partir desse vídeo de abertura, a partir do cenário diferente e também a partir do, principalmente o nome dessa videoaula, que essa aula ela vai ser, no mínimo, um pouco diferente em relação às aulas habituais, até porque nós estamos numa espécie de ocasião especial. Nós estamos na nossa tão aguardada Black Friday. Hoje, especificamente, estamos na bendita e tão aguardada Black Friday. E vocês puderam constatar, pessoal, muitas pessoas não conhecem esse conto machadiano, cujo trecho eu coloquei aí bem no início, mas se trata de um pedacinho ali de um conto. O que eu coloquei aí na introdução, basicamente, é uma frase que sintetiza a mensagem central desse conto, de autoria do nosso ilustre Machado de Assis. E a partir disso que é dito, pessoal, deixar claro de autoria dele, isso aí não é um raciocínio meu. Deixar claro também que, obviamente, não é Machado de Assis que pensa isso, e sim o personagem que ele está apresentando ali no conto, charlataníssimo, diga-se de passagem, como possivelmente vocês puderam deduzir. Mas eu acredito que o trecho desse conto, pessoal, ele serve perfeitamente de ponto de partida a esse tema sobre o qual vamos tratar nessa videoaula de hoje. Essa videoaula, ela será, pessoal, talvez para alguns, para os menos maduros, é provável que ela soe como espinhosa, é provável que ela pareça uma aula lacradora, como se costuma dizer. É provável que muitos sintam como se eu estivesse mexendo num ninho de vespeiro. Mas isso aqui é diferente da lacração, pessoal, porque não é uma provocação que não tem qualquer objetivo maior. Na verdade, se a gente não toca em certas feridas, nós não podemos modificar aquela realidade defeituosa que estamos contemplando. Então, esse vídeo ele tem um caráter de denúncia. Eu vou tratar sobre os principais aspectos falhos, defeituosos da prática profissional do terapeuta integrativo, também, como queira alguns, conhecido como terapeuta holístico. É claro, pessoal, que eu não vou poder dar um puxão de orelha em todos os terapeutas integrativos, independentemente da sua área de atuação, até porque quando a gente utiliza esse termo, terapeuta integrativo, a gente pode estar falando qualquer coisa. A gente pode estar falando de um acupunturista, de um homeopata, podemos estar falando de um aromaterapeuta, de um reikiano, enfim. Há diversas categorias que elas poderiam ser classificadas como terapia integrativa. Então, por isso mesmo, pessoal, ao final, obviamente, eu vou puxar a sardinha para o lado da homeopatia, que é justamente a proposta central aqui do canal. Eu acredito, pessoal, que o conto, esse conto que eu coloquei no início, ele serve como excelente ponto de partida para a nossa reflexão em relação a como a gente pode melhorar a nossa performance enquanto terapeutas, porque veja, pessoal, o que está sendo dito nesse conto, deixar claro que Machado ele é extremamente perspicaz. Eu acredito que ele estava falando indiretamente para os terapeutas holísticos com esse conto, mas a gente sabe que não, mas realmente é uma carapuça que ela serve tão bem que a gente poderia pensar que ele está falando com a gente especificamente, porque nós temos aí sendo narrada uma postura neurotizante, pessoal, porque veja, se a opinião ela prevalece sobre os fatos, se a minha opinião, minha forma de pensar, minha forma inclusive de atuar em qualquer nível, seja a nível comportamental, seja a nível profissional, se a minha atitude ela não é coerente com a concretude, com a imanência,
Ou seja, se as minhas ferramentas de trabalho elas não estão adequadas à realidade, muito pelo contrário, eu busco modular a minha realidade, distorcer a minha realidade para que as minhas ferramentas façam mais sentido, isso se chama nada menos, nada mais que neurose. E claro, pessoal, esse terapeuta que aplica esse expediente, automaticamente, invariavelmente, ele será considerado, e com razão, um charlatão. Alguém que engana os outros, alguém que ludibria os outros. Inclusive, já sob o imaginário coletivo, essa alcunha relacionada ao terapeuta holístico é alguém que, bom, a gente não pode confiar muito. Provavelmente é um charlatão. Não, dá dinheiro para esse cara que ele vai te enganar e além disso não vai resolver o seu problema. Infelizmente, estereótipos desse tipo pairam sobre nós. Mas será que é sem razão nenhuma, pessoal? É esse o ponto central da reflexão dessa videoaula em particular. Mas enfim, pessoal, acredito que seria interessante a gente começar da seguinte forma. A gente começar explorando como a coisa já foi e até que ponto ela chegou. Na verdade, quando a gente observa a coisa cronologicamente, pessoal, a nossa inclinação natural é sentar e chorar, realmente. Porque, veja, antigamente, que eu estou falando idade antiga, está estourando ali, idade média, idade moderna, quem era a figura do terapeuta? Quem era aquela pessoa buscada por alguém que estava precisando de ajuda, que estava se sentindo perdido a nível psicológico, a nível espiritual? Normalmente, pessoal, quem desempenhava esse papel assistencial era alguém que desempenhava uma tarefa quase semi-sacerdotal. Quase não, geralmente eram sacerdotes, pessoas que ocupavam cargos, posições privilegiadas na sociedade. E mais, essas pessoas eram vistas como uma espécie de ponte. Veja a responsa, pessoal, elas eram consideradas uma espécie de ponte entre o universo material e imaterial. Acreditava-se que essas pessoas poderiam efetuar esse trânsito, traduzir a linguagem do imaterial para o material e do material para o plano imaterial. Acreditava-se que essas pessoas detinham dessa capacidade e de conceder aos consulentes um caminho, uma possibilidade de trajetória para que eles se refinassem ainda mais, seja espiritualmente, para que pudessem também, obviamente, se libertar das suas mazelas psíquicas. Então, esse era o sujeito a quem os consulentes recorriam na época. Era uma espécie de sacerdote. Ele não fazia nada, pessoal, a não ser isso, como eu disse. Ele tinha uma certa posição privilegiada na sociedade, então a comunidade automaticamente já se sentia imbuída da responsabilidade de pagar impostos àqueles sujeitos, de garantir que eles se mantivessem dentro daquela posição privilegiada. Eles detinham, não raro, pessoal, principalmente quando a gente analisa ali Idade Antiga e Idade Média, eles detinham de uma espécie de primazia intelectual. Além disso, extremamente cultos. Então eles definitivamente, pessoal, não eram Zé Ninguéms. Esses sujeitos que lidavam com o plano transcendental, esses sujeitos que realmente dominavam a arte de acessar o sobrenatural, não eram qualquer pessoa. Essas pessoas tinham algo a mais, elas se preparavam para chegar até aquele ponto, ou seja, elas detinham de um certo mérito para que elas pudessem ocupar aquele cargo, para que elas pudessem permanecer naquela posição. De semi-sacerdotes, caímos para essa posição degradada em que nos encontramos hoje. Mas, de novo, eu pergunto, será que sem razão, pessoal, quem é o terapeuta integrativo hoje? Obviamente, pessoal, pelo amor de Deus, há exceções. Eu não estou colocando todo mundo dentro do mesmo pacote. Então, obviamente, eu admito que há exceções aqui. Mas quem é hoje, tipicamente, aquele que se intitula terapeuta holístico? Primeiro, pessoal, o terapeuta holístico hoje, ele é uma espécie de Severino. O que é o Severino, pessoal? Quem é acometido por essa bendita síndrome do Severino, como eu costumo dizer? O Severino é quem faz tudo, é quem é metida faz tudo. Eu tiro carta de tarô para você, eu leio sua mão, eu resolvo o seu problema de saúde, eu resolvo o seu problema psicológico, eu resolvo os seus traumas, eu resolvo suas questões familiares, eu quebro as suas amarrações amorosas, amarrações de que supostamente você é vítima, eu quebro maldições, eu sou um faz-tudo. A gente vai voltar nesse ponto, pessoal, deixar claro
que eu tenho certeza que muitos dos que estão me assistindo devem já ter pensado nisso aqui. Eu não estou falando novidade, só que eu estou tocando num espinho, eu estou tocando uma ferida que poucas pessoas gostam de tocar. Porque no caso do terapeuta, muitas vezes ele quer tirar o dele da reta por ego. Não, eu não quero admitir que eu tenho uma parcela, uma grande parcela aqui no meu ser que é realmente uma charlatã. Ia ser um personagem de um conto machadiano. Eu realmente sou esse cara, não quero admitir que eu sou. Quando a gente está falando do consulente, a pessoa que ela já esteve em contato com um terapeuta integrativo, ela pode ter desenvolvido essas impressões. Mas eu só estou começando, pessoal, vou falar de outros pontos, mas o que nos interessa aqui é a formação, e essa síndrome da severinagem, como eu falei para vocês. Formação precária, para dizer o mínimo. Normalmente uma pessoa ela se intitula homeopata ou ela se intitula aromaterapeuta depois de ter feito um curso de final de semana. E olha que eu acho que eu já estou sendo generosa demais, eu acho que eu já estou exagerando ao mencionar curso de final de semana. Muitas vezes não chega nem a isso, pessoal. Eu faço um curso online ali de 6 horinhas, pronto, recebo um certificado, tá aqui o certificado, inclusive brasileiro ama papel, ama o certificado, ama um título, ama o bendito parecer ser. É isso que Machado tanto critica, inclusive nesse conto aí que serviu de abertura à nossa videoaula, pessoal. Mas nós, enquanto terapeutas, nós adoramos as aparências, mas eu vou falar ainda mais sobre isso, eu quero cutucar esse ponto ainda mais, pessoal, porque nós estamos no momento, pessoal, pelo amor de Deus, eu não sei se vocês têm uma dimensão do quanto que isso aqui é grave e do quanto nós devemos honrar essa responsabilidade que nos julgamos capazes de arcar. Porque veja, pessoal, em média, entre 200 mil, 350 mil pessoas morrem por ano por violência. E aqui eu estou incluindo tudo. Violência urbana, guerras e companhia limitada. Mais ou menos essa faixa todo ano. Isso aqui, obviamente, há variações de ano a ano. Mas veja, contra cerca de 900 mil, 1 milhão de suicídios por ano, pessoal. Olha a discrepância. Violência e autoviolência. Há uma discrepância imensa, pessoal. Então, a partir dessa constatação, a gente pode deduzir que problemas de natureza psíquica, eles são a chaga da humanidade. E nós, terapeutas integrativos, nos assumimos, nos apresentamos à nossa comunidade como aptos a sanar esse mal, como aptos a colaborar com a deflação desse mal. Então veja a responsabilidade que nós temos, pessoal. E mais, quando você contrata um profissional ruim, venhamos e convenhamos, aquele prejuízo, ok, muitas vezes a gente gastou dinheiro à toa, a gente viu que a gente gastou dinheiro à toa, a gente gastou nossa paciência, porque a gente perdeu a paciência com aquele profissional, a gente pode muitas vezes perder muitos recursos com um profissional ruim, mas aquele dano, ele tem um começo, meio e um fim. Daqui a pouco eu ganho mais dinheiro, daqui a pouco eu volto a ser paciente, mas um dano causado por um mau terapeuta, pessoal, ele pode ser permanente e pode levar um doente ao pior patamar possível, que é o da perda total de esperança, pessoal. A esperança para que ela seja recuperada, para que a gente consiga esse feito, a gente realmente vai ter que suar a camisa demais. Porque é aquilo que, inclusive, eu menciono nas aulas iniciais do meu curso Homeopatia Inspiradora. Quando alguém nos procura, pessoal, para auxílio homeopático, é o nosso caso aqui, né? Nós estamos aprendendo, estudando homeopatia, aquela pode ser a última cartada do sujeito, ele já não acredita em nada, ele já tentou de tudo, você pode ser a última esperança dele. Então veja, de novo, a responsabilidade que você tem nas suas mãos. Se você não honra a sua profissão, veja a situação em que você pode colocar essa pessoa. Então, nosso trabalho, pessoal, ele nunca foi brincadeira. Ele exige de nós um compromisso constante com o autoaperfeiçoamento. É isso que nos é exigido, é isso que a nossa comunidade espera. Mas vamos voltar para a questão da formação. Então, o que a gente tem hoje? Uma formação precária, cursos de final de semana, aí eu tenho papelzinho que eu tanto amo, que eu tanto venero, que diz que agora eu estou habilitado a atuar enquanto homeopata ou enquanto acupunturista e assim por diante, que realmente as possibilidades de profissões aqui são muitas. Eu nunca mais estudo, nunca mais pego um livro.
Nós, enquanto terapeutas homeopatas, pessoal, de novo, meu Deus do céu, estou falando de forma genérica, a gente estuda muito pouco. A gente estuda muito pouco. O que seria um estudo satisfatório? É você ter contato com aquele assunto, pessoal, todo santo dia. Isso deve fazer parte da sua personalidade. Você está trabalhando com psiquismo de pessoa, a gente está trabalhando aqui com algo que a ciência ainda não alcança completamente, possivelmente nunca vai alcançar. A gente está trabalhando de certa forma num terreno desconhecido. Não sabemos exatamente que leis regem os fenômenos que costumam ocorrer nesse âmbito. Então olha a responsabilidade. Não podemos parar de estudar, pessoal. A gente está lidando com algo extremamente abstrato, extremamente subjetivo. Então essa é a nossa responsabilidade mínima. Isso aqui é um pressuposto. Deveríamos estudar. Não estudamos. Então, além da formação precária, falta de estudo, falta essa iniciativa e, é claro, pessoal, vem outra consequência disso aqui. Eu acredito que já é de se deduzir que você é uma profissional incompetente, não vou gerar resultado. Só que mais, pessoal, os terapeutas holísticos, muitas vezes, eles não sabem exatamente onde a ferramenta que ele diz dominar atua. Então, muitas vezes, o aromaterapeuta, ele não sabe dizer até que ponto um óleo essencial pode ajudar um sujeito. O homeopata, ele não sabe dizer até que ponto a homeopatia vai prestar um serviço à saúde dele. Não sabe determinar, não sabe intuir a respeito daquilo. E, para não assumir isso, muitas vezes ele vai recorrer àquele expediente do Severino. Não, isso aqui cura tudo. Câncer, cura. Depressão, cura. Problema no casamento, cura. Problema com o filho, cura? Pessoal, a gente não pode incorrer de novo nessa improbidade. A gente deve reconhecer claramente os limites de alcance daquela ferramenta que estamos nos propondo ali a estudar, a aprimorar cada vez mais. Muitos terapeutas, pessoal, sequer sabem reconhecer qual frente do psiquismo do sujeito está sendo afetada. Não precisa nem falar psiquismo exatamente, pessoal. A biologia também pode estar sendo afetada. Então, por exemplo, a gente está se deparando ali com um problema, em princípio, subjetivo, que é uma depressão. O sujeito se diz deprimido, se diz depressivo e ele apresenta inclinações suicidas ali. Bom, o que o terapeuta holístico costuma analisar? Traumas. Isso aqui virou clichê já. É um trauma de infância. Geralmente a gente fica aí, no universo afetivo. Mas a gente não explora outras possibilidades, inclusive uma possibilidade básica, pessoal. Às vezes a pessoa está depressiva porque falta uma vitamina. A questão é bem simples. Fulano, você não está comendo. Fulano, você devia tomar sol. Fulano, com mais verdura. Às vezes coisas pequenas resolvem essa suposta crise existencial da pessoa. Então muitas vezes o terapeuta ele não tem um olhar desenvolvido para capturar isso aqui. Tudo é sobrenatural, tudo é imaterial, ao ponto de eu não admitir que o problema pode ser mais concreto que eu estou supondo, mas muitas vezes o problema pode ser de natureza simbólica. Aquele problema ele pode estar surgindo do fato de que o sujeito ele não está alfabetizado simbolicamente. Ou seja, o sujeito ele não consegue lançar um olhar poético perante a vida. E, consequentemente, a sua experiência de vida ela é muito limitada, muito árida, para dizer o mínimo. Outra frente. Bom, o sujeito ele pode estar sendo acometido no âmbito espiritual. Aquele sujeito pode ter um problema de natureza intelectual. Isso que ele chama de depressão pode ser uma crise intelectual. Sim, eu posso estar falando de crise no âmbito dos afetos. Também, pessoal, mas veja as várias possibilidades de ancoragem de um mesmo problema, que o sujeito só sabe denominar como depressão. Então veja, pessoal, a partir daqui vocês já podem deduzir o compromisso que devemos assumir com os estudos. Agora esse ponto aqui é o que eu mais vejo, pessoal. Agora eu vou tocar naquela ferida. Eu sei que você, terapeuta holístico, você deve ter pelo menos um pouco disso aqui. Pode ser, há escalas, né? Há miríades aqui de possibilidades, tons de cinza diversos, dentro dos quais você pode se enquadrar. Mas isso aqui, todo terapeuta holístico tem um pouco. Como a gente está lidando, pessoal, a maior parte do tempo com o intangível, o que pode acontecer com o tempo é que a gente se desconecta bastante da imanência, da concretude. Vamos perceber que isso aqui oculta uma soberba de um tamanho que, se você conseguir detectar isso no seu peito, você vai sentir vergonha provavelmente, pessoal. Mas veja, eu ouço muito frases do tipo: sou especial demais para essa dimensão.
Eu sou eterizado demais, eu sou puro éter, eu sou muito sutil para essa dimensão densa, para essa dimensão violenta, para essa dimensão complicada. Eu sou uma alma muito delicada, eu sou uma alma de purpurina, de cristal. Eu não sou adequado para esse tempo, eu sou muito acima da média para estar aqui, por assim dizer. É claro que as palavras não serão essas, pessoal, mas é uma espécie de vitimismo misturado com soberba. Coloque altas pitadas aí de soberba, que a soberba é o que caracteriza isso, pessoal. Dito de outro modo, o terapeuta holístico hoje, ele é alguém extremamente desconectado do seu tempo. É alguém que, teoricamente, por esse motivo, por estar muito mais interessado nas coisas elevadas e transcendentais, ele não se interessa pela própria cultura. Ele não dirige o olhar para onde as pessoas estão dirigindo o olhar. Mas espera aí, quem que você vai atender? Você não vai atender uma pessoa desse tempo? Você não vai atender alguém de carne e osso que está neste contexto histórico especificamente? Então isso, pessoal, isso é um exercício básico de empatia. Eu vou atender pessoas que estão aqui agora, nesse exato momento histórico. A minha obrigação mínima é conhecer o contexto cultural no qual estou inserido. Se o problema não é desconexão, pessoal, é outro, que a gente vê muito hoje em dia, principalmente nessa nossa época, a gente for pegar aí desde uns 3 anos para cá, para ser mais específico, até talvez uns 6 anos para cá, nós percebemos polarizações políticas muito extremas. Então, se o indivíduo ele não é desconectado, ele é polarizado, ou seja, ele é adepto daquele partido, ele é adepto daquela visão, seja política, seja filosófica, seja social, seja econômica. E se ele olha alguém, se ele convive com alguém, se ele está conversando com alguém que não compactua com esses mesmos valores, a pessoa falta babar de ódio. Olha para o fulano, já taxa de nazista, já taxa de anti-humano, já taxa de alguém que deveria ser preso no campo de concentração. É engraçado, pessoal, não sei se vocês são dessa época. Tem muita gente que é dessa época, talvez até viveu exatamente esse episódio que eu vou narrar aqui agora. Eu fiquei muito impressionada com aquilo. Eu fiquei pensando, gente, aqui nesse grupo só tem supostamente terapeutas, pessoas que estão ajudando as outras. Olha o absurdo. Eu postei, pessoal, eu tinha um grupo aberto, acho que vocês lembram dessa época, era o Healing Place. Então eu tinha esse grupo aberto e eu postei despretensiosamente, não era nem para fazer nenhum tipo de apologia política, postei um vídeo lá do professor Olavo de Carvalho. Deixo claro, eu adoro o trabalho dele, gosto mesmo. Quem quiser sair, vai com Deus, só por causa disso. Nem te quero aqui, pode ir embora. Então veja, eu postei um vídeo dele lá, que me ajudou, aquele vídeo me ajudou em determinada época da minha vida. Bom, eu vou compartilhar isso aqui porque me ajudou, então eu acho que vai ajudar outras pessoas também. Pessoal, teve gente que saiu, gente que me chamou de conservador, defensora do Bozo, teve gente que me chamou de nazista, teve gente que me acusou de fascista, muita gente no privado, porque geralmente pessoas fazem isso, são covardes, muita gente lá no grupo. Olha aí, pessoal, olha o problema dessa questão simples que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu não, por depressão do meu imaginário, eu não consigo sair dessa caixinha mental que eu vivo. Não era só política o vídeo, eu não enviei para trazer uma mensagem de cunho político para o grupo. Eu mandei com a intenção de que pudesse ser terapêutico para alguns, tal como foi para mim. Mas veja, para onde foi a coisa? O que isso mostra, pessoal? Mostra que eu não tenho isso aqui de empatia. Eu não sei me colocar no lugar de uma pessoa que tem um ponto de vista completamente diferente. Então eu já me adianto aqui, pessoal, para que a gente seja um terapeuta devidamente humano, para que a gente seja humano em primeiro lugar, a gente deve ser capaz de se colocar no lugar de uma pessoa que pensa completamente diferente. E eu preciso entender que a outra pessoa é uma pessoa e ela tem uma complexidade ali de fatores que justificaram aquela orientação, aquela motivação, aquele posicionamento político ou social, econômico, espiritual, que seja. Para ela chegar até o ponto de realmente se tornar uma aliada de determinado segmento, independentemente de qual seja, aquela pessoa refletiu,
Aquela pessoa provavelmente ponderou, aquela pessoa pesquisou, e ela percebeu que, não, isso aqui pode trazer frutos bons para a sociedade. Eu compactuo com essas ideias, eu me sinto bem me aliando aqui a esse posicionamento. Então, consequentemente, eu vou me posicionar nesse lado aqui do muro. Só que veja, pessoal, se você vê a pessoa que está lá do outro lado do muro, você já olha para ela como se ela fosse uma fascista, como se ela fosse uma assassina, como se ela fosse uma terrorista. Você não pode ser terapeuta, você não tem o imaginário minimamente desenvolvido. O que eu quero dizer com imaginário minimamente desenvolvido, pessoal? É ser capaz de olhar imparcialmente, ser capaz de olhar de cima, panoramicamente, as várias motivações que podem determinar uma tomada de decisão. Porque veja, a pessoa que está ali à minha frente é outra pessoa. Se eu sou radical, o terrorismo está aqui, ele já começou aqui. O nazismo está aqui dentro de mim, não está lá fora, não, ele está aqui dentro. Ele está sendo semeado, regado a ódio aqui no meu peito. Então, se eu não consigo me colocar no lugar do outro, para entender aquela tomada de decisão dele minimamente, se eu não consigo dar boas razões para ele ter assumido aquele posicionamento, não posso atuar como terapeuta, eu não tenho a mínima empatia. Eu não sou compassiva, não tenho piedade, principalmente meu coração é ameixa seca demais para amar. Tá, você não concorda com outro posicionamento, mas você já ouviu o intelectual que representa aquele outro posicionamento? Intelectual, pessoal, estou falando qualquer... Já assistiu, já pesquisou alguma coisa do outro lado? Você já viu alguém que é autoridade lá do outro lado? É um cara que representa o outro lado. Você já viu aquele cara trazendo o posicionamento dele para você ver se você detecta o mínimo de coerência naquilo ali? Você já se permitiu ir um pouquinho para o outro lado? Para você sentir como é? Para você pelo menos entender a perspectiva da pessoa? Você é capaz desse exercício amoroso mínimo? Você não é capaz disso, pelo amor de Deus, não seja terapeuta. Outra questão, pessoal, se em um momento a gente tem a polarização, em outro momento a gente tem o extremo oposto, que é aquele homeopata que pelo fato dele estar tão alienado, ou terapeuta, ele já está tão destacado da realidade dele, porque ele é especial demais, ele é espiritualizado demais, então ele já está tão lá em cima, que ele já não tem nada a dizer, simplesmente ele não sabe aconselhar alguém. Por quê? Porque alguém, a pessoa que ele vai atender, está aqui, está vivendo tudo isso aqui, está vivendo todas as provocações culturais, está vivendo todo o seu contexto histórico, econômico, cultural, social e assim por diante. Bom, os consulentes estão aqui. Como eu não sei falar nada a respeito, eu dou uma solução bem abstrata, bem prolixa. Nem posso chamar de solução, inclusive. Ah, não, mas a gente tem que se adaptar a isso porque a Terra está no momento de transição, então nós devemos vibrar em luz. Tudo isso é um problema de quebra de paradigma cultural. Devemos flexibilizar os paradigmas. Criatura, pense bem, um conselho desse vai ajudar em que uma pessoa que está te procurando para ser auxiliada, independentemente de como você está se propondo a auxiliar aquela pessoa. Você abrir a boca para falar uma coisa dessa, venha para cá, criatura de Deus, e admita. Como é que você ajudou alguém falando uma coisa dessa? É muito fácil a gente jogar um problema para o âmbito da generalidade. Eu me eximo e eximo o consulente também de qualquer responsabilidade de alterar a realidade dele. E mais, eu me eximo também porque, bom, eu não sei falar nada sobre isso, eu vou ter que jogar purpurina aqui e fazer que a pessoa engolir isso, engolir essa historinha que eu estou falando. Só que o fato é o seguinte, quando a pessoa ela nos busca, pessoal, geralmente, eu acredito que vocês percebam isso, geralmente ela já está com muitas dúvidas. Pelo amor de Deus, ela não precisa de mais dúvida. Ela não precisa de mais inconsistência. Ela não precisa de mais instabilidade na vida dela. Muito do sofrimento dela já é justificado por uma série de elementos amorfos na vida dela. Uma total falta de estrutura mínima. Aí vem você e piora a situação. Vem você e joga mais abstração na vida dela. Ok, isso é tudo que a pessoa precisava. Em íntima relação com isso também, pessoal, a gente percebe uma total negação da autoridade, da liderança, da representatividade. Por quê? Porque eu sei que eu sou charlatão no fim das contas, então eu não posso ficar em evidência. Porque se eu tiver em evidência, é muito mais fácil a pessoa me flagrar ali na minha falsidade, na minha dissimulação, na minha falta de legitimidade. Então, pelo amor de Deus, eu não posso ficar em evidência. Toda vez que eu começar a perceber
que estão me elegendo como uma espécie de líder, como autoridade no assunto, eu vou sair pela tangente. Não, que isso, eu não sou um professor, eu sou um mero facilitador. Estamos todo mundo aqui aprendendo junto. Soa lindo, pessoal. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é típico dos nossos dias. O professor não é professor mais, ele só facilita a coisa para todo mundo. Bom, pessoal, é aquilo que eu acabei de falar. Isso aqui esconde o medo da responsabilidade. Porque quem tem responsabilidade é uma pessoa de verdade, é uma pessoa que ela tem força palpável, ela tem força concreta, ela tem conhecimento, ela tem experiência sólida. Então, bom, essa é a pessoa responsável. Se eu não tenho consistência nenhuma, eu vou fazer o máximo possível para tirar o meu da reta mesmo. Só que mais, isso aqui desvaloriza o profissional. Porque é como se você dissesse, bom, não importa o tempo que eu estudei, não importa o quanto eu investi na minha formação, eu estou pau a pau, eu estou nivelado com os meus alunos. Veja o quanto você se desvaloriza nesse processo. E mais, você de novo joga um balde de água fria naquele elemento chamado esperança. A esperança, pessoal, ela nasce principalmente de uma atitude humilde. E a atitude humilde, ela consiste em quê? Em perceber, em saber declarar, sem pestanejar, que existe alguém melhor que eu. Não, fulano sabe mais que eu mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa referência como modelo. Eu vou me esforçar, eu vou me trabalhar para chegar até aquele ponto. Pessoal, se não tiver cume da montanha para onde eu olhar, para que eu vou me trabalhar no fim das contas? Então vocês percebem o quanto isso soa bonitinho na teoria e o quanto isso é nefasto na prática? Arrematando tudo que a gente falou até agora, pessoal, outro ponto, incoerência. Eu converso muito sobre isso com meu marido e esses dias, pouco tempo aí, a gente estava falando sobre isso de novo. Esse é um assunto constante entre a gente e a gente estava conversando sobre o quanto o terapeuta em geral é desequilibrado. Geralmente ele é bem mais desequilibrado que o consulente. Ah, Letícia, mas eu carrego os problemas das pessoas que eu assessoro. Olha a cruz que paira sobre os meus ombros. Você precisa entender que ser terapeuta não é fácil. Eu te digo uma coisa, você já era desequilibrado bem antes de atuar como terapeuta. Não foi o exercício da terapia que te colocou aí onde você se situa, nesse ponto de altíssima frustração, nesse ponto de total falta de dignidade, nesse ponto de fracasso em que você se sente, em onde você se vê. Terapeuta, em geral, pessoal, ele é uma pessoa que você olha e pensa, não, essa pessoa ela devia estar sendo acompanhada por um psiquiatra. Geralmente são as pessoas mais... Olha aí a contradição, pessoal. São as pessoas mais desequilibradas que você encontra. É um desequilibrado? Eu já até brinco com meu marido, esse cara é terapeuta. Pessoal, pelo amor de Deus, a gente está fazendo piada aqui, é para jogar um pouco de humor na situação, mas é para sentar e chorar, igual eu falei no início, pessoal. Mas é claro, pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o terapeuta tem que ser perfeito, eu não estou falando que o terapeuta ele não pode ter problema nenhum. Não é essa a questão. É claro que o terapeuta pode ter um problema financeiro, é claro que ele pode ter um problema no relacionamento dele, pessoal, mas ele tem uma estrutura, nem que seja pequena. Porque veja, pessoal, se eu não tenho força mínima, como é que eu vou puxar alguém da lama? Eu tenho que estar num ponto acima. Eu não posso estar no mesmo patamar, porque senão, de novo, é aquilo que eu falo também nas aulas introdutórias do meu curso Homeopatia Inspiradora. O máximo que eu vou fazer é puxar a pessoa para o lado, mas ela não vai subir, ela não vai ascender, ela não vai melhorar. Então, pessoal, estou falando da coerência enquanto aquela atribuição que nos convida à legitimidade, que nos convida a ser alguém de verdade, um terapeuta de verdade. E aí, como nos falta essa substância, a gente usa jargões que nunca me falem esses jargões, pessoal, que eu tenho pavor de certas palavras. Namastê, gratidão, vamos empoderar a mulherada. Não vem pro meu lado com essas palavras não, pelo amor de Deus. Para de ser esquisito, seja uma pessoa de verdade. Para de ser afetado, para de ser louco, seja uma pessoa normal, seja uma pessoa tranquila, fica de boa. Namastê, ok. Você sabe o que é namastê? Vamos fazer o seguinte, ao invés de você ficar falando essa palavrinha, por que você não vive o namastê? Por que você não saúda, não honra a divindade que você diz estar aí dentro e que você diz acreditar que está dentro do outro também?
Gratidão, você sabe o que é gratidão? Você é grato, você consegue perdoar, você consegue exercitar isso na prática, você consegue integrar isso na sua carne, na sua personalidade. É interessante, pessoal, que normalmente a gente começa de fora para dentro. A gente espera muitas vezes que esses jargões eles bastem. A gente espera, como diz o conto machadiano lá, que a opinião seja bastante. Não importa se ela está lastreada no fato. Não importa se a aparência ela condiz com os fatos, com aquilo que eu sou, com a minha substância. Só que tem um problema, pessoal. Só a personalidade cura. Só a personalidade educa. E a personalidade forte, ela irradia, não é o contrário, ela não converge. Ela irradia, ela doa, ela concede esperança ao iluminar o caminho dos demais, daquelas pessoas que, pelo menos momentaneamente, jazem na ignorância. Eu irradio. A coisa, eu estou usando esse termo por quê? Porque irradiação já nos leva a deduzir o movimento da coisa, é de dentro para fora. Então, de tanto trabalhar aquelas atribuições em mim mesma, eu não preciso nem falar a respeito. Eu não preciso ficar falando gratidão. Eu não preciso ficar falando namastê. A gratidão e o namastê, eles já transbordam da minha personalidade. Quando eu me apresento ao consulente, pode ser que nem seja necessário utilizar esses termos. Ele já se sente impregnado verdadeiramente pela essência da mensagem que está aqui no namastê, que está implícita no namastê. Ele já se sente grato. Ele já se sente acolhido. Então, mais compromisso em ser, menos compromisso com a aparência. Dinheiro. Nosso Deus, mas o terapeuta tem uma relação dúbia, uma relação de amor e ódio com o dinheiro, meu Pai eterno. Nunca vi uma classe profissional que não consegue encontrar um termo equilibrado para lidar com o dinheiro. Querida, eu vou te falar uma coisa. Dinheiro, sem ele você não vive nesse plano. Não é porque você ganha dinheiro que você vai se transformar no ostentador. E se você ganhar dinheiro e virar ostentador, o problema, eu garanto para você, o problema não foi com o dinheiro, foi com a sua atitude. A ostentação e a futilidade, a superficialidade já habitavam no seu peito muito antes do dinheiro. Então, se você está com medo do dinheiro subir a cabeça, ele já está subindo na sua cabeça há muito tempo, meu querido, eu garanto isso a você. O problema não é com o bendito dinheiro, que é sim um recurso que deve ser buscado, que se deve ambicionar com toda certeza, porque é um meio de acesso, é um meio de expansão de territórios, expansão de espaço de influência, expansão, inclusive, do meu raio de ação para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas, criatura eterna. Então, pelo amor de Deus, queira ganhar dinheiro. Ah, Letícia, mas e quem não tem condição de pagar? Ah, Letícia, mas e os pobres? Ah, Letícia, mas e os desfavorecidos? Deixa eu te falar uma coisa. Se você começar a sua carreira como terapeuta fazendo caridade, você vai viver catando moeda o resto da vida. A caridade, ela é um resultado de um excesso. Ela é um resultado de um transbordo. Então você vai construindo uma estrutura cada vez maior, cada vez mais consistente, até um momento de transbordo. A coisa começa a transbordar e aí sim, você consegue fazer a caridade bem feita. É a caridade ideal. Você vai conseguir ajudar muita gente. Porque se você é um pobretão fazendo caridade, você vai ajudar 1, 2, 5 pessoas, gato pingado. Agora, se você transborda, você prospera realmente, você vai abarcar muito mais pessoas desfavorecidas. Então, se você recusa o dinheiro por supostamente amar os desfavorecidos, na verdade você está sendo um baita do egocêntrico, um baita do hipócrita, um baita do avarento, para dizer de novo, o mínimo. Deixa eu falar uma coisa para você também. Você aprendeu, quando você estava se formando aí nas artes místicas, nas artes holísticas, você aprendeu que os bens imateriais importam mais. É verdade, eu concordo com você. Os bens imateriais, a saber, as virtudes, temperança, prudência, justiça, fortaleza, as virtudes teologais também, fé, esperança, caridade, ok. A gente deve se trabalhar diuturnamente para alcançar esses bens. Só que eu te digo uma coisa, você só percebe, você só tem um compromisso real para desenvolver essas atribuições imateriais quando você já consolidou-se na materialidade.
Para chegar nesse ponto de verdadeiramente amar o imaterial e se inclinar para ele, aqui eu estou falando de forma genuína, pessoal, não de forma teórica, aqui eu estou falando de coração. Não, eu entendi que esse negócio é importante e agora eu persigo isso. Para que você chegue nesse ponto, você precisa passar primeiro pelo domínio das leis que regem esse mundo. E o dinheiro é uma das energias que regem esse plano. Você tem que dominar esse negócio. Então, viver dignamente. Eu quero que você seja um profissional digno. Eu não quero te ver catando moeda. Não precisa disso, pelo amor de Deus. Depois de ter dominado isso aqui, naturalmente, você chega à conclusão que, caramba, dinheiro não é tudo mesmo. O livrinho já falava isso, mas agora, olha a diferença. Eu percebi na prática que é verdade, dinheiro não preenche tudo, não. Então, agora, essas bases sedimentadas, as bases materiais sedimentadas, agora sim eu me catapulto para o próximo passo. Agora sim eu começo a olhar mais para o alto. Mas veja, uma coisa de cada vez. Se eu quiser me transpor ali diretamente para o âmbito imaterial, pessoal, eu nem entendo exatamente qual que é o valor daquilo. É até porque tem na Bíblia, é porque tem no livro sagrado tal, é porque alguém que eu admiro muito falou que é importante, que eu ambiciono essas coisas, mas ainda não entendi exatamente qual que é o valor de tudo isso. Você só consegue ver passando pelo domínio da materialidade. Você tem que começar do degrauzinho de baixo, criatura. E mais, aí você se acha especial porque você não cobra de ninguém. Só que eu vou te falar uma coisa. Seu olhar está muito limitado. Você está enxergando aquele bem pontual. Aquele bem circunscrito aí à sua experiência naquele momento. Só que você não percebe o mal que você causa de forma difusa com essa, entre aspas, boa ação. Porque você só está olhando para aquela consequência imediata. Não, a pessoa não tinha dinheiro, ela está precisando de ajuda, eu a ajudei, veja bem a boa ação que eu executei aqui. Só que eu vou te falar uma coisa, quando você procede assim, você automaticamente está desvalorizando a sua profissão porque muitas vezes você está prejudicando o seu colega, que ele quer viver disso. Então, claro, bom, pessoal, 2 mais 2 são 4. Uma pessoa, um consulente, uma pessoa que está precisando de ajuda, tem você que não cobra nada, tem o fulano que cobra, claro que a pessoa vai até o profissional que não cobra nada, meus queridos. Então, pelo amor de Deus, amplifique um pouco a visão de vocês acerca do que é bom. O que é um ato bom, pessoal? Um ato bom, vamos focar nisso agora. Memorizem, toda atenção nisso que eu estou falando. Você quer ser bom? Você quer saber se isso que você está fazendo é bom? A intenção precisa ser boa. O meio para essa ação precisa ser bom e o resultado precisa ser bom. Se há qualquer ambivalência nesse itinerário, a ação ela não é boa. Então veja, muito comum, eu bani isso do meu grupo de estudos, essa prática de mandar PDF, livros que ainda estão em processo de edição, que não são de domínio público, sendo compartilhados em grupos. Não autorizo isso mais no meu grupo. Já admiti em determinado momento. Hoje não mais. Mas qual que é o argumento que os terapeutas usam para essa prática? É uma solidariedade. Com esse conhecimento, eu vou amplificar, multiplicar esse bem que eu aprender, que eu assimilar através desse repertório que está sendo demonstrado aqui nesse livro, que me está sendo apresentado. Isso aqui é para o bem das pessoas. Isso aqui é um ato, é um compartilhamento amistoso entre terapeutas. Estamos nos ajudando. Olha que coisa linda. Só que veja, qual que é o problema? Por que esse ato é mau? E a gente precisa ser capaz de olhar para o mal e declarar: estou fazendo mal mesmo, isso aqui não é bom. O autor autorizou você fazer isso? Mas é porque eu estou pensando bem do colega. Não interessa, isso não é bom. Portanto, você está sendo incoerente de novo, principalmente se você for um terapeuta, se diz terapeuta. Então veja, o que tem de errado aí? Ok, a intenção é boa, o meio não é bom. Tem um problema aqui com o meio. Mesma coisa que chegar falando que eu vou sacrificar todo mundo aqui de casa, vou sacrificar todos os meus colegas, em homenagem a Jesus Cristo. Tá, beleza, a sua intenção é boa, mas o meio é péssimo. Então, essa ação não é boa, essa ação é imoral. E isso, pessoal, eu sei que vocês estão alcançando isso, porque isso enlouquece qualquer pessoa. Essa chamada supressão da consciência moral. É você perceber que tem alguma coisa errada na sua ação, mas aí você vai dando desculpa.
Você vai dando desculpinha, você chama o ato canalha de jeitinho brasileiro, você vai chamando ali a pedofilia de amor intergeracional, você vai chamando traição conjugal de fazer amor com outra pessoa e assim vai, pessoal. Sabe qual que é o elemento neurotizante disso aqui? Linguagem. Com a linguagem você pode transformar um ato hediondo num ato angelical. Mas a gente tem compromisso com a verdade. Nós, enquanto terapeutas, devemos assumir compromisso com aquilo que é verossímil, com aquilo que é reto, com aquilo que é digno. Por que nós devemos assumir de forma ainda mais séria esse compromisso? Porque nós, supostamente, somos representantes da harmonia, somos representantes da cura. Desunião. Nunca vi um meio tão invejoso. Nunca vi um meio tão falso. Nunca vi um meio tão dissimulado como é esse das terapias, pessoal. Não há união. E sabe por que é um urubu comendo o outro? Porque a luz é falsa. A luz ela não tem substância. Ela não é gerada a partir de uma irradiação. Porque não há compromisso com a constância no autoaprimoramento. O sujeito está ali empolgado, ele começou a formação dele, naquela fase, essa fase de início, é todo mundo comprometido. Mas com o passar do tempo, quando a gente começa a perceber o que está em jogo, a gente vai desleixando. A gente vai supondo que basta a gente ser um símbolo, sem correspondência substancial com ele necessariamente. A gente começa a pensar ali no conto machadiano O Segredo do Bonzo. A opinião basta, independentemente dela estar lastreada a um fato ou não. Só a fachada, só o simulacro já é o bastante para eu convencer essa pessoa de que ela vai ficar bem, para eu convencer essa pessoa de que ela vai ficar curada. Então tudo é inconsistente demais, tudo é muito postiço aqui. Então quando há um ensaio de um brilho, vai todo mundo abocanhar, todo mundo vampirizar, todo mundo sugar. Não há partilha, não há sentido de companheirismo aqui, pessoal. Isso brota, tem uma relação indireta com aquilo que eu falei antes, com a falta de domínio de certa ferramenta. Como eu assumo essa síndrome do Severino, eu acho que a minha ferramenta cura tudo. Então veja, automaticamente não vai surgir em mim aquele ímpeto, sequer vai ocorrer à minha mente, nem que seja da forma mais remota possível, a ideia de que eu posso encaminhar alguém para um colega. Por quê? Porque eu não sei os limites da minha ferramenta. Eu acho que ela cura tudo, mas se eu soubesse que a minha ferramenta vai até certo ponto, eu seria capaz de humildemente declarar: ó, fulano, esse problema que você tem, a constelação familiar vai resolver. Então eu vou te indicar um constelador, que é um colega meu. Ó, fulano, eu sou um homeopata que estou começando agora, mas tem um colega que ele é um homeopata mais experiente. Eu vou te passar para ele, que ele tem mais expertise nesse caso, nesse tipo de situação. Então vou te passar para ele. Não há isso aqui, pessoal. A gente não vê isso na nossa profissão. É claro que isso aqui não é um exclusivismo nosso. Várias classes profissionais padecem do mesmo mal. Mas isso aqui no nosso caso, pessoal, é uma baita incoerência, porque a gente diz, a gente se apresenta como os arautos da benevolência, dos atos benfazejos, a gente se apresenta como um ícone de harmonia. Então é de se pressupor que a gente tem um mínimo de irmandade. A inveja, ela reina aqui, pessoal, principalmente pelo fato de que normalmente eu sou preguiçoso demais e sou soberbo demais para assumir que, eu estou estudando pouco. Aquele cara, ele tem mais mérito que eu, porque, merece, o cara estuda, o cara rala, o cara dá resultado. Então é claro que ele merece aquilo ali. Não vou ficar desejando mal para ele. Não vou querer sugar dele. Ele merece, é melhor que eu. Então veja a humildade entrando aqui novamente. Então é pelo fato de eu não ter nada. Quando eu enxergo alguém que tem, eu quero ir com tudo para cima dessa pessoa, mas não para aprender com ela, e sim para usurpá-la. Finalizando a lacração, pessoal, a gente entra na cereja do bolo desse vídeo. Agora eu vou falar realmente do que falta, e que eu acredito que seja o núcleo, é aquilo que gera todos esses problemas aí que eu citei. Necessidade de polo masculino, também conhecido como Yang. O universo místico, o universo sobrenatural, pessoal, o universo feminino, ele é regado por uma aura de mistério. Ele é uma matéria pura, só que ainda sem forma. É uma matéria desorganizada, repleta de energia potencial. Mas o que vai conceder ordem a isso aqui, o que vai conferir uma certa sistematização a isso, que a minha intuição capta, a minha intuição enquanto terapeuta capta, é a polaridade masculina, é o polo Yang.
Inclusive, um homeopata, George Vithoulkas, famosíssimo, grande expoente aí da nossa homeopatia clássica, ele já havia dito, teve uma entrevista que ele deu há muito tempo, perguntaram para ele qual a profissão que ele achava que gerava os melhores homeopatas. Ele poderia falar qualquer coisa, pessoal, ele poderia falar um psicólogo, poderia falar um psicanalista, um psiquiatra, ele poderia falar um historiador, poderia falar, o mais previsível é que ele trouxesse como exemplo, como resposta aqui, alguma profissão da área de humanas, levando em consideração que a homeopatia ela trata do âmbito imaterial. A homeopatia parte da pressuposição de que a gênese da doença, do desequilíbrio, jaz no nível imaterial. Então era de se deduzir que ele falasse de alguma profissão mais subjetiva, que lidasse de forma mais direta com o subjetivismo. Mas não. A resposta dele foi engenheiro. Eu entendi por que ele falou isso. Porque ele já estava constatando que o caldo ia azedar. No sentido de que, provavelmente, se eu tivesse uma mente ali muito feminina, a homeopatia já é muito yin, por assim dizer, a gente já está tratando, a gente está colocando a mão na massa profundamente no âmbito imaterial. Se for colocar mais energia imaterial aqui, a coisa fica confusa. Vai prevalecer aqui o relativismo, cada um acha uma coisa, é aquela bagunça, aquela falta de consenso, o niilismo também prevaleceria aqui, colocaria a sua pitadinha de influência, ninguém se entenderia. Então por que Vithoulkas citou essa profissão? Engenheiro. Que o engenheiro, ele conseguiria equilibrar o excesso de polaridade feminina da homeopatia. E aí automaticamente chegaria a uma arte de curar perfeita. Aquilo que é ordenado, sistematizado, estruturado, pessoal, pode ser apreendido de forma mais precisa pela nossa cognição. Aquilo que é sistematizado pode ser ensinado. Aquilo que é sistematizado pode ser experimentado, pode ser categorizado, pode ser classificado. Isso definitivamente nos ajuda muito, inclusive a nível de estudo. Se a gente estuda algo que pode ser qualquer coisa, definitivamente, quando a gente for aplicar aquela arte e gerar determinado fenômeno, a gente vai poder trazer qualquer explicação para aquele fenômeno. Então veja, o que a gente precisa de um intelecto robusto. O que falta nos homeopatas, principalmente, é uma intelecção robusta. A intelecção ela tem o lugar dela aqui. Caso contrário, pessoal, a homeopatia ela já há vários pontos de dissidência aqui. Foi isso, pessoal, por exemplo, que Schouten fez. Foi isso que Shankaran fez. Veja que parecem métodos onde prevalece aqui o subjetivismo. Parecem métodos muito abstratos que flertam, de certa forma, com a psicanálise. Mas veja, pessoal, existem certas regras ali. Porque se não existissem, a gente não poderia aprender a coisa em primeiro lugar. Exemplo máximo de sistematização é o próprio método periódico. Veja o nome do método periódico. Método periódico. Isso é super necessário, pessoal, para que a gente conceda uma certa ordem a esse conhecimento e para que a gente possa também repassar diretrizes ao consulente de uma forma ordenada. Todos nós buscamos consciente ou inconscientemente por ordem, pessoal. Ordem traz segurança, não apenas segurança intelectual, mas segurança a nível interno também. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que você esteja diante de um consulente, esteja passando por uma certa aflição e você diz a ele o seguinte: você é um vidente, é um tarólogo, você lê bola de cristal, enfim, não interessa os seus meios de evidência, mas você se anuncia como vidente. Então, vamos lá. A pessoa diz que ela não está bem, não está se sentindo bem, está com uma crise existencial muito forte, aí você olha para o fulano e fala: fulano, você está assim porque você não é desse planeta. Você está assim porque você é da raça dos arcturianos. Portanto, você não está no seu ambiente. Você é um ser de alta vibração. Portanto, você é incompatível com esse plano muito denso. Beleza, pessoal, olha aqui. A questão não é se isso é verdade ou não. Até porque a gente não tem meios de atestar a veracidade disso. A questão não é se isso é real ou não. A questão é a total falta de compaixão e empatia com quem está ouvindo. Você não leva em conta que aquela pessoa que está ouvindo isso, ela está inserida num contexto cultural
que muitas vezes é incapaz de alcançar um contexto até intelectual, por que não dizer, de forma que ela é incapaz de capturar de forma salutar o que você está acabando de falar. Por que isso acontece, pessoal? Falta de polo yang. O polo yang, se eu tivesse um polo masculino bem desenvolvido aqui, eu seria uma pessoa muito mais compassiva. Letícia, por que você está falando de compaixão? Porque você está sendo extremamente egocêntrico quando você fala uma coisa dessa. Você não está se colocando no lugar da pessoa. A pessoa não tem ideia do que você está falando. A pessoa muitas vezes ela até duvida um pouco da existência do plano sobrenatural. Então, quando o polo masculino está ativo, ele vai ordenando essa mensagem que eu estou captando aqui supostamente. Ao invés de repassar a informação crua do jeito que eu repassei ali ao consulente, eu poderia dizer o seguinte, eu poderia organizar isso aqui um pouquinho mais e dizer o seguinte: olha, fulano, pelo que eu estou vendo aqui, você está padecendo desse mal, porque a sua configuração ela não é muito afim a essa dimensão, muitos elementos da sua realidade te agridem, portanto é necessário encontrar formas de enrobustecer mais o seu corpo energético de forma que você consiga suportar de forma mais equilibrada essas adversidades. Pronto. Eu não falei de ser, sei lá o que, licariano, arcturiano. Eu não estou falando como se eu fosse uma roteirista dos Power Rangers. Eu estou falando de pessoa para pessoa. Eu desci até o nível do consulente. Por quê? Porque eu quero ajudar. Eu tenho empatia. Eu sei como a sonoridade estética disso que eu estou falando vai soar nos ouvidos do consulente caso eu não filtre absolutamente nada disso que eu estou falando. Se eu não filtro, pessoal, eu pareço uma maluca. Eu pareço, com razão, uma charlatã. Então, pelo amor de Deus, pessoal, devemos enrobustecer o nosso intelecto. O grande problema, por que tantos terapeutas apedrejam o intelecto, o âmbito da racionalidade? Porque nós estamos com um trauma, não digo que injustificado, mas é como se a gente tivesse extremamente traumatizado do materialismo científico. Mas é outro extremo. Eu não estou falando de extremos, eu estou falando de necessidade de equilíbrio. Você equilibrar a intelecção com a subjetividade, de forma que ambos andem lado a lado. É disso que eu estou falando, de um equilíbrio, não de extremos. E claro, pessoal, eu não ia expor essa situação deplorável, essa situação caótica, sem trazer uma proposta de solução, pelo menos para o meu meio. Então, vou mostrar a vocês como eu, enquanto terapeuta homeopata, estou fazendo minha parte e os convido para que façam a parte de vocês também. Por isso mesmo o título dessa videoaula, pessoal. Eu sei que ficou meio gay o título Exército de Luz, mas vocês talvez já puderam deduzir exatamente o porquê da eleição desse título. Porque no fim das contas, a minha proposta é formar soldados de luz. E soldados de luz genuínos. Meu trabalho está só começando, então, bom, eu ainda não tenho um exército, mas se Deus permitir que esse trabalho prossiga, a ideia é que até o fim de minha vida nós tenhamos formado um exército de luz, cuja bandeira é a homeopatia. Cada terapeuta atuando ali em sua respectiva frente, de preferência, unidos, sabendo reconhecer as limitações de suas ferramentas. Então agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as propostas dos meus cursos. Atualmente eu disponho de 4 cursos, um deles eu nem posso considerar exatamente um curso, é uma espécie de aulão, por assim dizer, que é o mini curso Criança Difícil. Muita gente acredita que mereça essa alcunha de curso, mas eu não enquadro Criança Difícil nessa categoria, porque ele é bem menor em relação aos meus outros cursos. Mas agora, como não poderia deixar de ser, eu vou anunciar a vocês a proposta de cada um deles de forma sucinta, porque eu já gravei videoaulas extensas tratando de forma profunda sobre o conteúdo deles, mas vou apresentá-los novamente, principalmente porque a ideia aqui também é dividir com vocês uma oferta imperdível no tocante a cada um deles. Eu vou dar um desconto mega especial para você. E esse desconto ele vai durar até segunda-feira agora, pessoal, que é dia 8. Bom, nos meus cursos, pessoal, eu já lanço mão disso que eu acabei de falar agora por último. Isso que eu disse que era a cereja do bolo aqui em relação àquilo que o terapeuta holístico deveria mudar, segundo, obviamente, a minha perspectiva. Os meus cursos, pessoal, eu sempre tive uma preocupação muito grande de trazer estrutura, ordem ao assunto que eu estou expondo, que eu estou trazendo para vocês, que é o objeto central ali do curso. E eu percebo que eu estou colhendo frutos nesse sentido, porque
Disparadamente, pessoal, o que mais me é dito aqui a nível de elogio: Letícia, a sua didática é muito boa. Letícia, eu não tinha entendido a homeopatia. Com você eu passei a entender. Por quê? Porque eu tenho essa preocupação, esse zelo. Eu lembro da minha época enquanto estudante, pessoal. Já dividi isso aqui várias vezes com vocês. Eu lembro o quanto era insuportável você assistir uma aula, depois assistir outra aula, que anulava completamente o que havia sido dito pela aula anterior. Eu já vivi essa dor várias vezes, de forma que eu comecei a ter uma perspectiva geral da necessidade de ordem nesse conhecimento, meu Pai Eterno. E eu encabecei essa missão. E a partir disso nasceu o Homeoplace. O Homeoplace já tem os seus filhinhos, que são os cursos que eu ofereço a vocês. Ah, Letícia, o curso de sais você vai anunciar? Ainda não, criatura ansiosa, aguarde. É provável que o curso de sais, pessoal, ele saia até o mês de dezembro. Seria aí o meu presente de Natal a vocês. Então, aguardem um pouquinho mais. Ele vai ficar, eu acredito que o maior dos cursos, pessoal, porque na verdade eu pretendo dividi-lo em 4 grandes módulos. No primeiro vou falar dos 12 sais. No segundo vou falar sobre os sais traços, que são sais relativamente desconhecidos para a comunidade homeopática. No terceiro módulo eu vou falar sobre os nosódios intestinais. É um tema que pouco se conhece aqui, principalmente se tratando da nossa comunidade nacional homeopática. E por fim, vou falar sobre o 11º miasma, também relativamente desconhecido, aidetismo. Essa vai ser a estrutura do curso, pessoal. Então vocês percebem que eu tenho muito trabalho ainda pela frente. Aguardem. E veja bem, pessoal, eu já admiti que eu vou vender para vocês. A ideia dessa videoaula, provavelmente alguns já sacaram desde o início, que era vender. E é mesmo, você acertou. Eu não tenho problema nenhum em assumir isso. Eu estou confortável com isso. Sabe por que eu estou confortável? Porque eu já sei exatamente qual papel que o dinheiro ocupa na minha vida. Eu não sou escrava dele, ele não é o meu senhor também. Mas eu reconheço que ele tem um certo nível de importância na minha vida. Eu preciso dele para viver, eu tenho família. E mais, eu mereço, afinal de contas, eu ralei pra caramba para disponibilizar esse material a vocês. Outra coisa, eu não sou aquela que grava cursos e aí te solto. Você está livre no mundo de meu Deus com todo aquele conhecimento que eu vomitei em cima de você. Meu grupo de estudo, o acesso a ele, a manutenção dele é vitalícia. Se você se torna aluno do curso Homeopatia Inspiradora, Calcários e a Força Interior ou Melodia Oculta, que foi meu último lançamento, você automaticamente tem acesso a um grupo de estudos, onde você poderá tirar qualquer dúvida que porventura você tenha tido envolvendo os temas dos cursos. Pode trazer casos clínicos que você teve dificuldade de achar respostas. Então eu assessoro os meus alunos, por isso eu não tenho peso nenhum, meu Pai Eterno, de cobrar pelo meu trabalho. Acredito que seja justo que eu receba por ele. Eu estou compartilhando com vocês um presentinho de Black Friday. Mas o que eu ia dizendo, pessoal, é que vocês falam da didática. Didática, por que vocês fazem esse elogio, dirigem esse elogio a mim com frequência, inclusive agradeço. Por que vocês me elogiam tanto nesse aspecto? É porque vocês percebem um polo yang, que tanto falta no ensino da homeopatia, que está sendo marcadamente contaminado por excesso de feminino, excesso de polaridade feminina, ou seja, é tudo caótico, é tudo confuso, uma informação anula a outra. Então vocês conseguem perceber isso nas minhas videoaulas e eu busco propositalmente passar isso para vocês, só que mais. Inclusive eu falo isso também num bônus que eu gravei recentemente para o curso Homeopatia Inspiradora. Reforçar o que eu disse lá. Eu falo aquilo sobre o que eu já meditei detidamente por muito tempo. Eu falo de algo que já foi digerido e vocês percebem isso. Vocês percebem que eu não falo uma coisa que eu acabei de ler no livro e simplesmente reproduzo de forma impessoal. Eu estou dizendo isso porque é muito importante que vocês comecem a encarnar o conhecimento. É igual eu falei anteriormente. Sejam coerentes, vivam aquilo que vocês propõem. Não sejam caricaturas. Então, quando vocês me ouvem dando aula, vocês entendem que eu estou falando de uma coisa que eu já prestei muita atenção. Já refleti demais sobre aquele ponto, até que por fim eu cheguei a um determinado consenso. Então, quando eu falo, é a minha pessoa que fala, aquilo já passou, você percebe que passou pela minha carne. Eu estou dizendo isso também porque pessoa só ouve outra pessoa. Você ouve melhor alguém quando você percebe que a pessoa está falando ali com a víscera dela,
está falando com a alma, está falando propriedade. Ela não tem dúvida. Porque aquilo já passou várias e várias vezes pela carne dela, de forma a integrar a personalidade dela. Então, eu desejo, acima de tudo, que vocês, meus colegas terapeutas, primeiramente se tornem pessoas que falam em primeira pessoa, de um conhecimento que passou pelas suas pessoas. O que eu estou fazendo para viabilizar isso, pessoal? Como eu falei, hoje eu disponibilizo 4 cursos. Vou falar um pouquinho sobre Calcárias e a Força Interior. Como o próprio nome já diz, pessoal, Calcárias e a Força Interior é um curso que se propõe a tratar de todas as calcárias conhecidas e muitas outras desconhecidas. Inclusive vai sair em breve um bônus desse curso, calcária ascética. É uma calcária sobre a qual não tratei ainda e que é relativamente desconhecida no nosso meio homeopático. Então vou falar sobre essa calcária, mais um motivo para você não perder a oportunidade de adquirir esse mini curso. Fala um pouquinho sobre a essência dos 5 tradicionais miasmas. Eu não falo ali dos 10 de forma pormenorizada, eu vou falar dos 10 de forma mais detalhada no curso Melodia Oculta. Então, se você deseja se aprofundar na teoria miasmática, eu sugiro Melodia Oculta especificamente. Mas o Calcárias, então, pessoal, como o próprio nome já diz, se debruça sobre essa classe de medicamentos. Só que não é, pessoal, entendam, não é uma mera enunciação de matérias médicas, não é uma mera exploração das características principais das personalidades calcárias. Ali eu trato das calcárias de forma nuclear. Letícia, eu nunca entendo o que você quer dizer quando você fala isso. Analisar uma personalidade de forma nuclear. O que significa isso, pessoal? Que você não está olhando para a problemática periférica das calcárias. Eu convido você a apurar o seu olhar a fim de detectar o cerne do sofrimento do indivíduo calcária. Porque, veja, você pode dizer que calcária carbônica é gordinha, tem o intestino preso, é muito medroso. Você pode dizer que calcária carbônica tem medo escuro, tem medo de ladrão. Ok, mas por quê? Veja que tudo isso aqui é uma consequência de algo que jaz a nível mais profundo. Então é esse algo que jaz a nível mais profundo, pessoal, que é o objeto do nosso estudo. Nós vamos entender que, por exemplo, calcária carbônica tem medo do escuro, tem medo de tudo, medo de ladrão, medo de fantasmas, medo do sobrenatural, porque lhe faltou estrutura. Falta-lhe estrutura associada ao medo de julgamentos. Então veja, é outro olhar, muito mais profundo. Eu não simplesmente considero agora calcária carbônica um ansioso. Eu não digo que ele sofre porque ele é ansioso, não digo que ele sofre porque ele é medroso. Eu digo que ele sofre porque lhe falta referências sólidas acerca do que é certo, errado, adequado, inadequado, digno, indigno, coerente, incoerente. Veja que é uma análise muito mais profunda, pessoal. Quanto mais profunda for a nossa análise, pessoal, no que diz respeito aos casos com que vamos nos deparar, mais assertiva será a cura que vamos viabilizar ao doente que nos solicita. Os calcárias, pessoal, nesse momento, qual a oferta que eu faço a vocês? Ele sai do valor de 260 e vai para 199, pessoal. Veja aí o mega desconto que eu estou proporcionando a vocês de novo, até o dia 8. Seguindo, pessoal, meu projeto mais ambicioso até agora, Homeopatia Inspiradora, se baseia na obra de Tino Smits, que recebe o mesmo nome. Segundo o raciocínio de Tino Smits, há 7 homeopatias, 7 medicamentos capazes de ajudar o ser humano em seu processo de ascensão espiritual. Para Tinos, há 7 problemáticas que palpitam universalmente em todo ser humano. E, respectivamente, 7 medicamentos capazes de atender essas demandas. Vamos entender aprofundadamente neste curso quais são essas 7 demandas e quais as estratégias homeopáticas adequadas para sanar tais problemáticas, de forma a viabilizar verdadeiramente uma ascensão de consciência ao doente. Olha o desconto nesse caso, pessoal. Homeopatia Inspiradora sai de 1.790 e vai para 1.199. Olha o tanto que eu enxuguei. Aproveite, até dia 8 de novo. Meu último lançamento, pessoal, desse ano, Melodia Oculta. Melodia Oculta, pessoal, ele é uma introdução ao método das sensações de Shankara. Qual a ideia, pessoal, do Melodia Oculta?
é sedimentar as bases do raciocínio do método das sensações de Shankaran, de forma que a gente entenda finalmente o que é uma personalidade vegetal, o que é uma personalidade animal, o que é uma personalidade fungo, mineral, ou seja, nós vamos apurar o nosso olhar, treinar o nosso olhar, de forma que a gente consiga capturar a procedência daquele sofrimento básico do indivíduo. Aquele sofrimento ressona com que reino especificamente? E, consequentemente, eu devo indicar o medicamento do reino animal para ele, ou será que não é do reino vegetal? Então a gente passa a lapidar o nosso olhar para esse tipo de percepção mais sutil, que costuma escapar à perspectiva do homeopata menos atento. E ainda, pessoal, finalmente, é como eu disse, a gente vai entender o que é essa sensação básica que Shankaran nos incita a perseguir, no fim das contas. O que é isso? Para Shankaran, pessoal, a sensação básica é uma espécie de vibração anômala que se sobrepõe à sua constituição humana. Então, dito de outro modo, você está doente porque você não está apresentando a sua assinatura humana em primeira mão. O que prevalece na sua psique é uma configuração mais animal, ou uma configuração mais vegetal, ou uma configuração mais mineral. Ou seja, para que você se cure, você deve restaurar a sua melodia humana de forma predominante. É essa melodia que deve falar mais alto. Para Shankaran, há um detalhe que essa é a grande diferença em relação a Scholten. Pessoal, para Scholten, você adoece em função de uma determinada crença limitadora. Por exemplo, vai me faltar dinheiro se eu não trabalhar duro. É uma crença limitante. Para Scholten, você precisa de um medicamento que desconstrua essa crença. Mas, na verdade, para Shankaran, olha a grande diferença. Não é essa crença exatamente que está causando distúrbio. Na verdade, muitas vezes, se eu trato essa crença, se eu implodo essa crença, agora eu vou buscar um novo bode expiatório. Era o dinheiro. Agora o bode expiatório vai ser o relacionamento. Eu vou passar a construir agora como se fosse um símbolo faltante em cima dessa demanda. Então veja, pessoal, no fim das contas o problema não é exatamente uma distorção de visão. O problema é que palpita em mim uma melodia que não é humana e essa melodia, às vezes, ela se extravasa, ela é exteriorizada para determinado âmbito. Quando eu falo de sensação básica, melodia, anômala, eu estou falando de uma sensação mesmo, pessoal. Aperto, rasgão, compressão. Então, para Shankaran, desarmonia é o seguinte, pessoal. Eu digo ali que o meu problema é o tal do dinheiro. Mas não é o dinheiro, no fim das contas. O dinheiro é uma justificativa que eu encontrei. Mas para Scholten, eu implodindo essa justificativa, eu já teria automaticamente cura. Para Shankaran, não. Para Shankaran, o fato é o seguinte, eu estou direcionando para o dinheiro essa sensação básica. Então, quando eu experimento privação financeira, aquilo evoca essa sensação de forma mais marcante, de compressão, por exemplo. Quando falta dinheiro, eu sinto compressão. Mas vamos supor que agora não falte mais. E eu realmente consiga declarar que não falta mais, eu estou seguro nesse aspecto. Aí eu vou procurar outro ponto de extravasão dessa sensação. Cuidado com o filho, eu preocupo demais com o filho. Aí como é que eu vou perceber, como é que vai ser a experiência de me preocupar demais com o filho? Compressão. Então veja, existe uma sensação de outro reino, uma melodia oculta aqui que não é humana propriamente. Ela está falando muito mais alto que a minha própria manifestação humana, que a minha própria natureza humana. Existem determinados âmbitos da minha vida onde essa melodia estranha, parece que ela fala mais alto. Então o método das sensações se propõe a detectar essa melodia, a que reino essa melodia pertence, qual é a sua sensação básica, para que a gente consiga determinar, consequentemente, de qual medicamento aquele sujeito precisa. Curso Melodia Oculta, pessoal, sai de 599 e passa a 499. Deixar claro, pessoal, sim, é necessário ter formação em homeopatia para fazer os meus cursos. Obviamente, a aquisição é livre, os cursos são livres. Se você não tem formação e quer adquirir mesmo assim, fica a seu critério. Mas tem muita coisa que vai parecer muito dissonante, tem muita coisa que vai parecer inalcançável aí para o seu repertório, porque lhe falta essa formação básica. Letícia, não tenho, mas adoraria começar a aprender homeopatia. Vou recomendar o primeiro passo que eu sempre indico, pessoal. Procure a Escola Brasileira de Homeopatia, EBH, presidida pelo nosso genial, digníssimo professor Girafales, Walter Ribeiro.
apelido carinhoso aí que eu inventei para ele. Por último, pessoal, mini curso Melodia Oculta. Para vocês terem uma ideia, quando eu gravei esse mini curso Melodia Oculta, a ideia é que ele tivesse sido um aulão, mas aí é como vocês sabem, né? Eu sempre prometo que vou falar pouco, acabo me estendendo. A coisa terminou naquele ponto, né? O mini curso, na verdade, ele tem mais de 8 horas de duração e eu vou falar sobre soluções homeopáticas para as crianças contemporâneas, com suas problemáticas peculiares, problemas comportamentais são tão comuns, birra, rebeldias, o próprio autismo, problemas cognitivos e companhia limitada. Então, o intuito aqui é lançar luz sobre ferramentas homeopáticas para tratar essas mazelas que acometem as nossas crianças hoje em dia, principalmente. Mini curso Criança Difícil, pessoal, ele sai de R$ 159,99 e passa a R$ 99, pessoal. Veja que enxugão, que mega desconto. De novo, até dia 8. Deixo claro outros pontos aqui também, pessoal. Todos os cursos, eles são acompanhados por apostilas, exceto o minicurso Criança Difícil. Minicurso Criança Difícil também, pessoal, ele não dá acesso ao nosso grupo exclusivo de estudos. Todos os cursos, sem exceção, pessoal, eles são todos embasados no amplo arsenal bibliográfico. Principalmente, pessoal, eu me embaso em fontes, maior parte inacessível para o homeopata brasileiro. Porque vocês percebem que eu cito muitas obras que sequer foram traduzidas. Isso será mais perceptível no curso de sais, pessoal, porque a gente aqui, quando eu falei pela primeira vez de sais traços, todo mundo boquiaberto, ninguém nem sabia que isso existia. A gente sabe muito pouco também sobre nosóides intestinais, que dirá sobre aidetismo. Então falta muito material aqui pra gente. Então, uma proposta que eu encabeço aí através dos meus cursos é trazer todo esse caldo de conhecimento lá de fora para cá, para que se torne mais acessível para vocês, meus colegas queridos brasileiros. Exceto, repito, pessoal, exceto no caso do minicurso Criança Difícil. Vocês têm acesso a um grupo exclusivo de estudos de forma vitalícia. A partir do momento que você entra lá, você pode tirar, pelo menos em princípio, eu já falei, isso pode mudar. Em princípio, você pode tirar quaisquer dúvidas que porventura você tem envolvendo ali o assunto abordado nos cursos. Acompanhe a apostila, mais ainda, o acesso é vitalício e nós temos análises regulares de casos clínicos, pessoal, porque de nada adianta você dominar a teoria e não ter a mais remota noção de como aquilo se aplica na prática. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui. Puxão de orelha muito prolongado, aula super longa, como é de costume. Pessoal, até dia 8, pelo amor de Deus, não vai ter choro nem vela depois disso. Até dia 8. Meu presente Black Friday a vocês.